Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, a nossa meditação será sobre o capítulo 60 do livro O Desejado de Todas as Nações. Este capítulo diz assim: Aproximava-se o tempo da Páscoa, e novamente se dirigiu Jesus para Jerusalém. Reinava em seu coração a paz de uma perfeita unidade com a vontade do Pai, e com passo decidido avançava para o lugar do sacrifício. Dos discípulos, porém, apoderava-se um sentimento de mistério, de dúvida e temor. O Salvador ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Novamente, chamou Cristo os 12 para junto de si, e, mais positivamente que nunca, revelou-lhe sua entrega e seus sofrimentos. Eis, disse ele, que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. Não haviam eles exatamente antes disso proclamado por toda parte: o reino de Deus está às portas? Não afirmara o próprio Cristo que muitos se assentariam com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus? Não prometera a todo aquele que houvesse abandonado tudo por amor dele 100 vezes mais nesta vida e parte no seu reino? Pareciam vagas e obscuras suas palavras acerca de traição, perseguição e morte. João, o filho de Zebedeu, fora um dos 2 primeiros discípulos que haviam seguido Jesus. Ele e seu irmão Tiago tinham feito parte do primeiro grupo que tudo deixara por seu serviço. Com prazer, abandonaram o lar e os amigos para estar com ele. Em todas as oportunidades, João procurava lugar junto do Salvador, e Tiago desejava ser honrado com uma ligação igualmente íntima com ele. Sua mãe era seguidora de Cristo e servira-o liberalmente com seus meios. Em seu amor e ambição maternos, conquistava para eles o mais honroso lugar do reino. Mãe e filhos dirigiram-se juntos a Jesus. Que quereis que vos faça? Perguntou ele. A mãe respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus se mostra bondoso para com eles, não repreendendo seu egoísmo em procurar preferências sobre os outros irmãos. Ele lhes lê o coração, sabe a profundeza de sua afeição por ele. Disse: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu vos batizo? Respondem confiantemente: Podemos. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu hei de beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, disse. Diante dele, achava-se uma cruz em lugar de um trono, e 2 malfeitores como companheiros, um à direita e outro à esquerda. João e Tiago haviam de partilhar dos sofrimentos de seu mestre. O primeiro dos irmãos a perecer à espada. O outro, o que mais longamente havia de suportar a fadiga, o opróbrio e a perseguição. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, continuou, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. No reino de Deus, não se obtém posições por favoritismo. O trono e a coroa são
os testemunhos da vitória sobre o próprio eu. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é que essa vitória é alcançada. Muito posteriormente, quando o discípulo chegar à identificação com Cristo, o Senhor revelou a João: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim escreveu o apóstolo Paulo: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente sorveu do espírito de seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que move o discípulo a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Quando os 10 ouviram do pedido de Tiago e João, ficaram muito desgostosos. O mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscava para si mesmo. Novamente, o conflito acerca de quem deveria ser o maior estava a ponto de se renovar, quando Jesus, chamando-os a si, disse aos indignados discípulos: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Cristo estava estabelecendo um reino sobre princípios diversos. Chamava aos homens não à autoridade, mas ao serviço. Poder, posição, talento, educação colocavam seus possuidores sob o maior dever de servir aos semelhantes. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O princípio sobre que ele agia deve atuar nos membros da Igreja, que é seu corpo. O plano e a base da salvação são amor. No reino de Cristo, são maiores os que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores do seu rebanho. É surpreendente como o coração humano é o mesmo em todos os tempos. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Mas no fundo, dentro do seu coração, havia o desejo de obter vantagem, de no reino estabelecido por Cristo terem primazia. O coração humano sempre busca destaque, deseja ser melhor, ser mais aplaudido, mais visto, mais amado, mais destacado do que todos os outros. E não era diferente com os discípulos de Cristo. Eles estavam trabalhando em função de causas espirituais, mas mesmo dentro do trabalho voltado para as coisas de Deus, ainda assim, tinham o desejo de serem vistos, de serem aplaudidos, de serem recompensados. Milênios se passaram, mas hoje, infelizmente, não é diferente. A Igreja continua trabalhando com as coisas de Deus e pregando o reino dos céus. Mas ainda assim, dentro da Igreja, ainda existe o desejo por supremacia, por destaque, por posição. Por incrível que pareça, os momentos de nomeações são ainda momentos de tensão e de algum tipo de conflito, se não público, pelo menos íntimo e pessoal. Mesmo dentro da Igreja, as pessoas querem obter destaque, sentem-se bem com uma posição, um cargo, uma função que as coloque à frente dos demais. Não é incomum mágoas, sim, mágoas dolorosas, que muitas vezes marcam a vida das pessoas e até as afastam da Igreja, porque não foram privilegiadas, não foram lembradas, não foram mantidas nas posições e cargos que gostariam.
Tiago e João estavam entre os primeiros discípulos de Cristo. Eram sinceros em seu amor a Jesus. E não apenas eles serviam o Mestre. A sua mãe também era uma devota de Jesus e havia empregado muito de seus recursos em prol da causa do Mestre. Justamente por estarem tão intimamente ligados com Jesus, julgavam-se no direito de ter privilégios especiais. Mãe e filhos se aproximam de Jesus com um pedido especial. Mestre, em breve assumirás o teu reino. Então, deixa-me fazer um pedido especial para o Senhor. Quando o Senhor se assentar no seu trono, lembre-se dos meus filhos. Dê a eles um lugar especial. Que um esteja sentado à tua direita e outro à tua esquerda. Parecia um bom pedido. Jesus não foi rude com eles. Jesus apenas pergunta: vocês são capazes de beber do cálice que me aguarda? E eles, sem parar para pensar no que estavam dizendo, respondem: sim, nós podemos. Certamente, eles beberiam do mesmo cálice de Jesus. O sofrimento que aguardava Cristo também os atingiria. A sua vida seria vivida e depositada em função do seu amor e da sua lealdade em seguir a Jesus. Os filhos daquela mulher que procura Cristo, Tiago e João, foram, na verdade, o primeiro e o último. Tiago foi o primeiro a morrer, o primeiro a ser martirizado. E João foi o último dos discípulos a perder a sua vida. João não morreu de martírio, mas ainda assim a sua vida não foi isenta de provas. Ele foi preso na ilha de Patmos, chegou a ser jogado dentro de um caldeirão de azeite fervente. Deus preservou a sua vida. Mas ainda assim foi uma vida de provações, de sofrimento por amor de Jesus. De alguma maneira, eles beberiam do mesmo cálice de Cristo. Disse Jesus: mas quanto ao assentar-se ao meu lado no reino dos céus, não cabe a mim decidir. Este é um galardão que meu Pai concederá aos vencedores. O céu não é para qualquer pessoa. Não é dado como um privilégio. Não é reservado com antecedência como um prêmio aguardando aqueles que são melhores, que se julgam mais privilegiados, aqueles que julgam estar mais perto de Jesus. O céu é uma conquista dos vencedores. Só quem vencer estará lá. E quem vencer não o fará por sua capacidade, por sua força, por sua destreza. Quem vencer, vencerá pelo poder e pela graça de Jesus. Jesus nos diz em sua palavra que ao vencedor está determinado que se assente com ele no seu trono. Você não estará perto ou longe de Jesus porque Jesus te ame menos ou mais. Você se assentará junto dele do trono lá nos céus, porque pela sua graça você foi vencedor sobre o pecado aqui nesta vida. Cristo, mediante o seu Espírito, opera em nossa vida e nos capacita a sermos vencedores sobre o diabo e nos assentemos no trono, lá na glória, junto de Jesus. Aqui nessa terra, tudo o que nos cabe é uma vida de entrega, renúncia e discipulado. A vida cristã não é marcada por privilégios. A vida cristã é marcada pelo serviço. Esta não é uma palavra muito desejável. Nós preferimos recompensa. Mas recompensa não é a base do céu. Deus não nos chama a fazermos parte do seu povo e da sua igreja para recebermos privilégios especiais. Deus nos chama para servirmos a Ele e aos demais. No reino de Deus é grande aquele que vive para repartir, aquele que vive para ajudar. Serviço é a lei do universo, é a lei da natureza. Tudo na natureza existe para servir. Nada está onde está por acaso.
todas as coisas existem para completar, para tornar melhor a vida dos demais. E assim também é no reino de Deus. Você não está dentro da igreja para ser beneficiado com bons sermões e com música maravilhosa. Você está na igreja para servir. Você não foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo, para receber uma posição de destaque. Você foi chamado para abençoar a vida das pessoas, para, através da sua vida, dos seus atos, da sua palavra, tornar melhor o mundo onde você está. Dentro da igreja, não existe lugar para o eu, para as buscas egoístas e pessoais, para o desejo de supremacia, para a luta por posição, para a briga por cargos, por desejo de estar entre aqueles que mandam. Nos reinos mundanos, as pessoas existem como detalhes para servirem os poderosos. Vivem para manter os poderosos nos seus tronos. O próprio judaísmo havia transformado a religião num tipo de coisas assim. Havia uma casta que dominava sobre os demais. É uma pena, mas dentro da vida eclesiástica existe muita preocupação com posição, com hierarquia. Lá em Roma, dizem que Pedro deixou um trono. Mas, na verdade, Pedro nunca se assentou num trono, porque Jesus, o seu mestre, também nunca subiu sobre um trono aqui nesta terra. Você encontra em algum lugar na Bíblia a descrição de Jesus assentado sobre um trono terrestre? Se Jesus, o mestre, não teve nenhum trono, como poderia ter Pedro estabelecido um trono e se assentado sobre ele? Pedro não era mais que Jesus. No entanto, os sucessores de Pedro ergueram tronos, estabeleceram hierarquias e posições, colocaram-se como portadores de autoridade e como merecedores do respeito, do aplauso e do serviço das pessoas. Na igreja, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém está à direita ou à esquerda de Jesus. Todos estão juntos dentro do coração de Cristo. E todos estão ali com um único propósito, o propósito de viverem não para si mesmos, mas para Jesus. E ao viverem para Jesus, servem aqueles que são servos de Jesus. Nós não estamos na igreja para recebermos um lugar melhor do céu. A igreja de Deus é uma sociedade diferente. Que a nossa vida seja uma vida de entrega e de serviço. Que nós estejamos dispostos a viver e morrer por Jesus. A construir o reino de Deus, quer sendo escolhidos para fazer uma grande obra, quer executando um trabalho bem simples. Se nós observarmos, nós perceberemos que na vida as atividades mais comuns, mais indesejáveis, são as mais essenciais, as mais necessárias, as mais insubstituíveis. É assim também no reino de Deus. Aquele que faz as coisas mais humildes na igreja de Deus será honrado pelo Pai da mesma maneira que aquele que aparece sob os holofotes e recebe o aplauso das pessoas. Tiago, João e sua mãe fizeram para Jesus o pedido errado. Eles perguntaram qual seria o lugar reservado para eles no céu. A pergunta certa seria: qual é o tipo de serviço que o Senhor tem designado para nós? De que maneira eu posso ser usado como instrumento de bênção na construção do reino de Deus? Que Deus abençoe você e que você, nas mãos do Senhor, se torne uma peça importante na edificação do reino de Deus. Não pela sua grandeza, não pelo seu poder, não pelos seus talentos, mas pela sua entrega, dedicação a Jesus Cristo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.